E hoje nós vamos falar sobre a meningite. Vocês têm muito tabu que eu sei. Meningite, coisa grave, sequela, não é? Então, quando suspeitar que se tem meningite? Como fazer o diagnóstico? Vocês sabem que tem que procurar ajuda imediata? Então, eu trouxe aqui o Dr. Freua, como bem apresentado, para falar um pouquinho para a gente e já citar o que significa a meningite. Ok, tudo bem. A meningite, Francine, ela é uma inflamação da meninge, né? Essa inflamação ela pode acontecer por qualquer causa. Habitualmente, a causa mais comum de meningite é a causa infecciosa. Então, para a gente entender o que é a meningite, teria que entender o que é a meninge. Exatamente, nós trouxemos uma ilustração aqui para vocês entenderem onde ocorre esse processo, tá? Então, eu trouxe aqui a figurinha da meninge que vai entrar, porque nós temos envolvendo, protegendo, né, o nosso sistema nervoso central, 3 camadas, não é, Freua? Exato. Essas camadas, elas, como mostra aqui na figura, elas são importantes, por quê? Porque existe toda uma proteção, né, tanto do encéfalo quanto da medula, e entre elas, especificamente abaixo da aracnoide, passa um líquido que chama líquor, não é? O líquor, ele é muito importante para a proteção, né? Para os choques, né? Essa proteção mecânica do nosso conteúdo, né? Do sistema nervoso central. Então, quando esse líquor é afetado, nós temos processo inflamatório, né? Podemos ter um processo inflamatório. E aí nós temos a meningite, não é isso, doutor? Exatamente, Francine. Então, a gente tem essa camada que recobre o cérebro, é uma camada de uma membrana elástica. Isso. Essa membrana tem várias funções, a principal dela seria realmente proteger fisicamente o sistema nervoso central. Exatamente. E no momento onde ocorre um processo infeccioso nessa camada, em uma dessas 3 membranas, nós damos o nome de meningite. É uma inflamação, e essa inflamação, então, gera todos os sintomas que nós vamos dizer mais adiante do que seria um quadro meningítico. E assim, as pessoas têm curiosidade de saber como é que eu pego a meningite, como ocorre o contágio, né? Como eu adquiro essa patologia. Perfeito, são várias formas de se adquirir a meningite, né? Então você pode, no caso das meningites infecciosas, que eu acho que é o nosso tema principal, né? O principal via de contágio que ocorre é a via de disseminação hematogênica. Eu vou explicar o que é isso. É quando o indivíduo tem um quadro infeccioso à distância, em qualquer parte do corpo, e aí, por algum motivo, aquela bactéria, aquele germe, aquele vírus cai na corrente sanguínea e ele se instala na meninge. Isso gera, então, um processo inflamatório e esse processo inflamatório cursa com o quadro clínico, como eu disse, que nós vamos dizer mais adiante. Isso acontece muito frequentemente em crianças. A criança, por exemplo, né, para citar como exemplo, ela tem uma infecção gastrointestinal, um quadro diarreico, resolve-se o quadro diarreico, depois de alguns dias ocorre, então, a meningite por uma disseminação daquele vírus pela via sanguínea até se instalar no sistema nervoso. E é importante também frisar a questão da infecção, né? Do acesso através da nossa nasofaringe, né? Da nossa cavidade nasal. Então, muitas vezes tosse, espirro, também dissemina o patógeno que adere na cavidade nasal e também, né, pode ter acesso a essa via sanguínea que o Dr. Freua veio falar. E as pessoas também querem saber quais são os sinais e sintomas. Quando eu tenho meningite, o que é que eu posso ter? Não é? Então, nós trouxemos aqui os sinais e sintomas para vocês saberem um pouco melhor. Perfeito. Acho que os 2 sinais e sintomas mais prevalentes seriam realmente a dor de cabeça e a febre. Apesar de serem bem pouco específicos, né, são sintomas que a gente encontra em outros processos inflamatórios, né, eu acho que a grande dica dentro de um quadro clínico de uma meningite é o indivíduo que tem uma dor de cabeça e uma elevação de temperatura, mas não tem um outro foco determinado infeccioso. Então não há uma infecção de urina, não há uma infecção de via aérea respiratória alta ou baixa. Nesse cenário, a dor de cabeça e a febre são sinais de alerta de que pode estar acontecendo uma meningite. Evidentemente existem outros sinais, né? Parte desses outros sinais então incluiriam a rigidez cervical, como foi colocado ali, alteração do estado mental, mas isso acontece habitualmente e um pouco mais tardiamente dentro do processo infeccioso. Exato. A náusea e crise convulsiva quando
o processo infeccioso já saiu da meninge, no caso da crise convulsiva, e passa também a infectar a estrutura do cérebro, né? Então a gente chama isso mais de encefalite do que de meningite. E essas outras alterações do sistema nervoso central, como alterações de fala, de sensibilidade, de força, também sugerem para o médico que o processo saiu da meninge e já se instalou no sistema nervoso central, na estrutura cerebral. Excelente. Agora vamos sentar um pouquinho e continuar esse bate-papo aqui, que a gente vai falar de diagnóstico e tratamento. Então falamos de sinais e sintomas, falamos da dor de cabeça, falamos da febre, não é isso? Falamos da rigidez de nuca que pode acontecer, né? Náuseas, então, muito bem frisado. E agora, como a gente vai dar o diagnóstico? Então, eu tive febre, dor de cabeça, não tenho nenhum outro foco, né? Suspeito, né? Para gerar esses sintomas. Procurei assistência chegando, né, numa assistência médica. Como é feito o diagnóstico? Quais exames são solicitados? Pois bem, então na suspeita de um quadro meningítico, né, ou seja, o indivíduo tem os sinais que nós chamamos de meningismo, são essas alterações clínicas que sugerem um processo infeccioso dessas membranas. O médico, nessa suspeição, ou seja, quando existe essa possibilidade, ele lança a mão de um exame, que é um exame, acredito que bem conhecido, as pessoas conhecem no geral. A principal finalidade desse exame, na verdade, é essa mesmo, que é o exame de líquor, né? Aquele exame onde coloca-se uma agulha na região lombar do paciente, acessa-se esse espaço e, através do acesso desse espaço pela agulha, coleta-se aquele líquido que envolve, então, o sistema nervoso e essas membranas, e através da análise desse líquido a gente consegue firmar esse diagnóstico. O pessoal conhece, tem medo, né? Doutora, vamos colocar uma agulhinha nas minhas costas, mas é muito importante, uma importância crucial para o diagnóstico, não é isso? A população também tem dúvida. Precisa de uma tomografia, mas o doutor só pediu o exame da coluna, que eles falam, né? Mas não pediu uma tomografia. Será que ele deixou de pedir exame? Então, quando pedir essa tomografia? Né? Quando é necessário? É sempre necessário para dar o diagnóstico? Perfeito. Francine, a rigor não é sempre necessário. Tá? Então, se o paciente não tiver nenhum sinal que nós chamamos de localizatório, seriam sinais que sugerem um comprometimento da estrutura cerebral. Se o paciente não é imunodeprimido, como, por exemplo, um paciente em tratamento de câncer ou um paciente que tem uma patologia, o HIV, por exemplo, e se o paciente não tem sinais clínicos que sugiram que existe alguma massa, algum processo expansivo no sistema nervoso central, dentro desse contexto, dentro desse cenário, o médico está autorizado a fazer o líquor sem um exame de imagem. Agora, na prática médica, como nós temos o exame de tomografia, ele é um exame de facílimo acesso, a gente acaba solicitando para todos os pacientes antes de fazer esse exame. Mas, como eu disse, a rigor não estaria errado, dentro desse cenário, em um local onde o acesso à tomografia não seja fácil, a gente fazer esse exame evidentemente, dentro desse contexto, tá? Então, sem o exame de imagem. E outra coisa, meningite viral, meningite bacteriana, tá? É interessante passar para vocês. Vocês têm muito medo, né? Tem diferença na clínica? Então, isso que as pessoas perguntam também, eu quero que você passe, aproveitar você aqui para passar se existe diferença clínica, né? Entre meningite viral e bacteriana? Bom, não existe diferença clínica, né? Mas lembrando lá no começo da nossa conversa, como eu disse, existem várias causas de meningite. Então existem as meningites que são medicamentosas, autoimunes, enfim. Dentro do cenário de uma meningite infecciosa, pensando em meningite bacteriana e viral, existe sim uma diferença clínica. A meningite bacteriana tende a ter um curso mais rápido e mais grave, eu diria, tá? A meningite bacteriana, se não tratada muito rapidamente, o paciente pode evoluir com sequelas graves ou até o óbito, a depender do caso. A meningite viral, o paciente tende a ter sintomas, como eu coloquei, mas são sintomas habitualmente mais frustros, são sintomas mais leves, né? E a meningite viral, como regra, ela também ela é autolimitada, ela melhora independente da interferência do médico. É muito comum a gente não precisar de um tratamento específico, por exemplo, a meningite viral. A outra forma de se diferenciar as meningites seria, então, pela análise do líquor. Então, você identifica células na meningite bacteriana no líquor,
numa quantidade X que, por exemplo, não existe na viral. A mesma coisa a quantidade de proteínas, a quantidade de glicose e outras análises que são feitas no líquido cefalorraquiano. Né? Mais uma vez, frisando a importância do líquor no diagnóstico. Exato, não é? fundamental. E assim, quais os tratamentos, né? Então, como tratar, né, uma meningite bacteriana, uma meningite viral? Então, fez o diagnóstico, apresentou todos os sinais e sintomas, correu para o atendimento médico, que é o que vocês devem fazer, né, não atrasar, e feito o diagnóstico, como ocorre o tratamento? Tá, então, feito um diagnóstico de uma meningite bacteriana, o tratamento é feito através de antibiótico. Excelente. Né? No caso, como eu disse, da meningite viral, a gente habitualmente não trata. O paciente é tratado com medicações sintomáticas, então se está com febre, nós damos antitérmico, se está com náusea, nós damos antiemético, tratamos os sintomas do paciente. Porque, como eu disse, a maioria das vezes, as meningites virais, ela tem uma resolução espontânea, ela é autolimitada. Exatamente, excelente. E a dica para todos, né, como se dá a prevenção? Vai ficar a dica aqui para vocês. Como é que a gente previne isso? Eu acho que essa é a principal dica da conversa. É a principal, exatamente. É a vacina. Né? Nós temos vacina para praticamente todos os tipos mais graves de meningite. Né? Exatamente. Então, a vacinação ainda é a melhor prevenção, sem dúvida alguma. Em alguns cenários específicos, dependendo do germe, por exemplo, se você tem um parente ou algum próximo que foi identificado meningite, a depender do germe que foi identificado, você também pode lançar mão de um tratamento antibiótico preventivo. Nós chamamos isso de profilaxia. Exatamente. Não ocorre para todos os casos, são casos selecionados, mas isso também acaba limitando que ocorra a disseminação daquele processo infeccioso, pelo menos naquele nicho comunitário, entendeu? Então fica a dica, gente, a dica importante, calendário vacinação, não deixem de vacinar. Então, as vacinas estão, existe um calendário vacinal que deve ser respeitado para evitar formas graves, né, de acometimentos aí do sistema nervoso central, como a meningite. Exatamente. Não é isso? Então, fiquem ligados, tá bom? Muito obrigada pela presença. Muitas informações importantes, tá? Tenho certeza que todos aí vão agora suspeitar e não vão atrasar de procurar assistência médica diante da suspeita, tá bom? Eu que agradeço você e a produção do programa. Obrigado.